Jesus se atrasa? Até que ponto realmente Jesus está atrasado? E se ele está atrasado, será que tem alguma finalidade isso? E o que isso tem a ver com a nossa esperança? Essas perguntas eu quero responder para vocês à luz desse sermão, que eu demorei um pouco para organizá-lo. Eu fiquei pensando, acho que por mais de um mês, para poder mostrar aos irmãos a esperança do Evangelho que nós estamos perdendo com o tempo. E através dessa mensagem, através desse texto em João capítulo 11, eu quero poder resgatar esta nossa esperança. Tanto que o título desse sermão é a nossa esperança no Evangelho de João, especificamente em João capítulo 11. Por isso, deixe sua Bíblia aberta em João 11. Vamos ver alguns versículos neste capítulo. Lemos alguns versículos, o irmão Alexandre leu juntamente com a gente a história de Lázaro e suas irmãs, que moravam na cidade de Betânia, que era uma cidade bem próxima de Jerusalém, distância de apenas 3 quilômetros, bem pertinho. E essa família era muito próxima de Jesus. E fica evidente que, além de próximos, eles acreditavam em Jesus como o Filho de Deus e o Messias. Só que, infelizmente, Lázaro ele contraiu uma doença e essa doença levou ele à morte. Só que Jesus, antes de Lázaro morrer, Jesus ficou sabendo disso. E, propositalmente, Jesus não foi lá. Jesus realmente demorou para chegar em Betânia porque ele quis. E é curioso pensar nisso porque durante a leitura do texto fica claro que ele insiste em dizer que se Jesus estivesse lá, Lázaro não teria morrido. A gente vê isso constantemente, que Jesus o teria curado. Só que quem lê um pouco dos evangelhos e participa dos grupos casa, sabe que Jesus não precisa estar no mesmo ambiente para curar alguém. Jesus pode fazer isso muito bem à distância. E por que Jesus não fez isso com Lázaro? Por quê? Até mesmo a distância não seria um empecilho para Jesus. Depois de a gente fazer essas perguntas, nós chegamos na conclusão que Jesus queria deixar esse ensinamento para nós registrados aqui. E é ele que eu quero transmitir para vocês. Depois de alguns dias, Jesus ele chama seus discípulos e diz: olha, vamos lá em Betânia, a gente vai acordar Lázaro. Ele fala isso no verso 11 e olha o verso 12. Porque é curioso, quando Jesus disse: a gente vai lá acordar Lázaro, e os discípulos levam de forma literal. O verso 12 diz assim: seus discípulos responderam: Senhor, se ele dorme, vai melhorar. Os discípulos pensaram: rapaz, ele está com uma doença que está deixando ele meio sonolento, deve estar dormindo agora. Tá tranquilo, Jesus vai chegar lá, vai curar, tá tudo de boa. Mas Jesus falava de algo muito específico. E ele fala claramente no verso 3 em diante. Jesus diz: Jesus tinha falado da morte, mas os discípulos pensavam que eles estavam falando simplesmente do sono. Então lhes disse claramente: Lázaro morreu. E para o bem de vocês estou contente por não estar lá, para que vocês creiam. Mas agora vamos lá até ele. O sono que Jesus se referia aqui era a morte. E Jesus ele meio que diz para eles o lado bom de não estar lá, porque ele realmente teria curado Lázaro. E aí Jesus, juntamente com os discípulos, creio eu que até mesmo eles não tinham entendido até certo ponto, eu imagino isso, mas Jesus chega até Betânia. Lázaro já tinha morrido faziam 4 dias, já estava em decomposição, já estava cheirando mal. E as irmãs de Lázaro, Marta e Maria, que criam em Jesus como Senhor, constantemente elas diziam, verso 21, disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Verso 32, chegando ao lugar onde estava Jesus e vendo, Maria prostrou-se aos pés dele
e disse: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. As duas acreditavam em Jesus. As duas sabiam da autoridade que Jesus tinha sobre a medicina e até certo ponto sobre a morte. Veja esse diálogo, um pedacinho do diálogo de Jesus com Marta, a partir do verso 21. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ok? Mas sei que mesmo agora, se pedirdes a Deus, Ele te dará. É basicamente isso que ela disse. E ela realmente estava crendo que se Jesus pedisse a Deus, e Deus ressuscitaria Lázaro. E Jesus diz com todas as palavras no verso 23, o seu irmão vai ressuscitar. Aí Marta diz, Jesus, eu sei que ele vai ressuscitar. Isso no verso 24. Ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia. Ela não pensava na ressurreição de Lázaro naquele momento. Ela pensava na ressurreição de Lázaro no último dia, que realmente vai acontecer. No dia que Jesus ele vai chegar, mas não vai chegar como ele chegou da primeira vez, como o cordeiro. Ele vai chegar como leão. E olha, Marta não estava errada, hein? Marta estava certíssima. Tanto que Jesus só dá gás para a crença dela no verso 25 e 26. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Vocês creem nisso? Eu creio nisso? Marta levou a notícia para Maria que Jesus estava chegando. Maria, ela estava em casa, ali de luto, e tinha alguns judeus com ela. E quando ela escuta que Jesus estava chegando, ela corre desesperada e voa até ele. Os judeus foram atrás dela e no verso 32, Marta, ela vê Jesus, se joga aos pés de Jesus, em prantos, e desabafa o que estava dentro do coração dela. No verso de 32 ela diz: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus vendo essa cena, Marta aos pés dele, os judeus incrédulos que estavam ali presenciando isso também, Jesus perturbou-se em seu espírito. E vale a pena ressaltar quão difícil é traduzir esse perturbou-se, só para que a gente realmente tente entender. Porque a palavra no original, no grego, ela traz um sentimento muito difícil de traduzir e de trazer para a gente. Porque o sentido é algo de dentro, é das entranhas, do interior, do profundo. É algo... Realmente a gente não tem palavras. E aí a gente encontra algumas palavras, tipo perturbou-se, comoveu-se, mas para mim ainda não consegue chegar no sentimento real que Jesus sentiu ali. Jesus, diante desse sentimento, no verso 33, ele diz: me mostre onde foi que vocês sepultaram ele. Indo até o lugar onde ele estava, caminhando, Jesus, cheio desse sentimento, no verso 35, Jesus chora. Jesus chorou. Muitos olham para o choro de Jesus visando apenas o que realmente fisicamente está acontecendo ali. Ele perdeu um ente querido, Marta e Maria sofrendo, familiares sofrendo porque alguém muito querido morreu. E colocar esse contexto físico do que está acontecendo ali, está certo, não está errado. Mas até o final da mensagem eu quero dar outro sentido, um sentido um pouco mais espiritual desse choro de Jesus. Mas vou deixar isso um pouquinho mais para frente. No verso 38, Jesus profundamente comovido, outra palavrinha difícil de expressar, no verso 41 e 42, ele chora publicamente para que todos vejam, principalmente os judeus que estavam ali. E no 43, ele grita: Lázaro, venha para fora. E o resultado foi isso mesmo que vocês imaginaram. O morto saiu andando. Lázaro ressuscitou.
Jesus, ele mostrou sua autoridade até mesmo sobre a morte. Até mesmo a dona morte tem limites quando o quesito é Jesus de Nazaré. E se cumpriu o que Jesus disse no verso 25, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Isso aconteceu literalmente lá. Lázaro, que cria em Jesus, ele morreu e ressuscitou. E todos que estavam ali viram. Ele realmente provou que há ressurreição e a vida. Eu poderia parar a mensagem aqui agora, e o evangelho já seria proclamado para vocês aqui, porque realmente Jesus é a ressurreição e a vida. Sem Jesus a gente não tem vida. A gente é como se fosse um zumbi andando sem rumo nenhum. Mas com Jesus a gente tem liberdade, temos vida, temos consciência. A mensagem poderia parar aqui. Mas eu quero ir um pouco mais adiante. Porque eu quero que os irmãos entendam a nossa esperança à luz desse texto. A esperança cristã que está sendo deixada de lado. E para isso eu separei alguns elementos desse texto para que a gente compreenda. Primeiro elemento, a demora. Segundo, a morte. Terceiro, o sono. Quarto, a chegada. Quinto, o choro. Sexto, a ressurreição. 7, a vida eterna. Engraçado porque são 7 elementos, 7, número santo. Mas deixe-me começar com a demora. Troque todo o cenário desse texto, todo. E pensem no momento que nós vivemos hoje. A gente sabe que Jesus subiu ao céu e sabemos que ele vai voltar. E muitos até zombam, né? Ah, rapaz, esse Jesus aí está demorando demais. Cadê ele? Acho que ele esqueceu. Já ouviram algumas ovações dessa aí? E a maioria das vezes é de incrédulo, né? É engraçado isso. Muitos podem olhar por esse texto, muitos podem olhar com esse contexto. E não entendem, muitas vezes, a demora de Jesus. E a demora já está respondida no verso 4. Leiam aí o verso 4. Ele vai dizer que o motivo da demora é para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Então parece que Jesus está demorando para voltar hoje. Calma, ele vai voltar. E quando ele voltar, o nome dele vai ser glorificado sim. E vai ser a maior glorificação da eternidade. E eu vou falar isso claramente mostrando um texto para vocês. Mas antes, olhem para outro elemento desse texto. A morte. Veja como Jesus trata a morte. Jesus trata a morte como se fosse um sono que tem data e hora para acabar. Uma data que justamente é a sua chegada, o último dia. Quando Jesus chegar, a morte não terá mais o poder de ceifar pessoas. Quando Jesus chegar, a morte, que é a nossa inimiga, ela será derrotada, porque é assim que o cristão tem que olhar para a morte. Como inimiga. E é uma inimiga que também tem data e hora para acabar. Paulo fala isso em 1 Coríntios, no capítulo 15, o verso 26. O último inimigo a ser destruído é a morte. E a morte é a nossa inimiga. A morte, ela vem ceifando pessoas desde a queda do homem em Gênesis 3. Mas no último dia, a morte que será ceifada. E é por isso que Jesus diz que é só um sono. E com esse cenário, olhando sono, morte, a morte ceifando pessoas, Jesus chora. Porque desde o Éden, a morte só está vencendo. Desde o Éden, a morte está levando pessoas que só traz dor, que só traz sofrimento para aquelas pessoas que estão vivas. E Jesus, com um olhar mais espiritual daquele choro, Jesus vê tudo que a morte de uma pessoa consegue fazer. E ela é só um sono. Ela será derrotada. Por isso que nós, como os cristãos, a gente tem que olhar. Pessoas do nosso meio, cristãos morreram, infelizmente morreram, mas é apenas
um sono. Eles serão acordados. Eles serão ressuscitados. Gente perdeu entes queridos que foram batizados, eles serão acordados. Eles serão ressuscitados e essa é a nossa esperança. Faz parte da nossa esperança. E quando eles acordarem, eu já falei, eles serão ressuscitados. E sim, é ressurreição mesmo, tá? Não é essa visão moderna de que a gente vai morrer e vai acordar no céu. E isso aí é coisa que veio com o século. Ressurreição é você voltar para esse corpo aí. Esse corpo que você tem, você vai usar no momento que for ressuscitado. Só que esse corpo ele vai ser completamente diferente. Esse corpo ele vai ser transformado. Vai ser um corpo que é difícil até mesmo de pensar. 1 Coríntios capítulo 15, o verso 51 e 52. Paulo diz, escutem bem este segredo. Nem todos nós vamos morrer, mas todos nós vamos ser transformados num instante. Num abrir e fechar de olhos, quando tocar a última trombeta, e ela vai tocar, os mortos serão ressuscitados como seres imortais, e todos nós seremos transformados. Essa é a visão de ressurreição. Lázaro, ele ressuscitou para o corpo dele, mas Lázaro morreu depois daquilo. Só que Lázaro vai ressuscitar na ressurreição do último dia. E não vai ser aquele corpo que ele teve, aquele corpo frágil, vai ser aquele corpo só que diferente, vai ser um corpo transformado, como Paulo coloca aqui. E assim se concretiza o que realmente Marta disse no verso 24, em João 11, 24. Eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia. E naquele dia, todos serão ressuscitados. Todos. Desde a primeira geração da humanidade até a última geração que morreu, será ressuscitado. Veja o que Jesus fala em João, capítulo 5. João, capítulo 5, verso 28 e 29. Não fiquem admirados por causa disso, pois está chegando a hora em que todos ouvirão a voz do Filho do Homem e sairão das suas sepulturas. Aqueles que fizeram o bem vão ressuscitar e viver. Aqueles que fizeram o mal vão ressuscitar e ser condenados. E assim chegamos em mais um elemento. Vida eterna, que é tão falada em João 11. Todos serão ressuscitados. Toda a humanidade será ressuscitada. Só hoje nós temos mais de 8 bilhões de pessoas no planeta. Só nessa geração. Imagine todas as gerações nos últimos, 12 mil anos, 10 mil anos. É muita, muita gente. E vai se concretizar o que Paulo fala em Filipenses capítulo 2, verso 9 ao 11. Paulo diz que, por isso Deus o exaltou à mais alta posição que lhe deu, e lhe deu o nome acima de todo nome, para que diante do nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Naquela ressurreição vão ressuscitar aqueles que fizeram os mal, que fizeram coisas ruins, serão ressuscitados, os que fizeram coisas boas serão ressuscitados, e todos estarão perante Cristo. Todos. E todos vão confessar que Ele é realmente o Filho de Deus. Só que alguns vão estar glorificando, que eu creio que nós estaremos lá. A gente vai estar feliz porque a nossa fé é real. A vida que a gente tanto precisa, que a gente prega, está acontecendo ali. Cristo está perante nós e nós estaremos pulando de alegria. E outros ressuscitados estarão chorando, dando uma adoração de clamor, de misericórdia. Mas aí o tempo já passou para esses. E nesse momento, realmente, naquele dia, no último dia, toda língua vai confessar que Ele é o Senhor. Todas as gerações vão realmente ver que Jesus Cristo é o Senhor. E quem crê em mim, como ele diz, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Isso é o Evangelho. Essa é a esperança do Evangelho. É a esperança que está sendo perdida com o tempo.
Nós estamos tendo esperança em coisas fúteis nessa terra. E eu sei que isso é Satanás trabalhando no meio, até mesmo no nosso meio, e isso tem que acabar. Isso pode acabar até onde essa pregação chegar gravada, pode acabar com aqueles que estão aqui, e a gente vai passar isso. Nossos filhos serão criados com essa esperança, que é a esperança das boas novas. É a esperança do cristão que está registrada em João 11, com todas as palavras. E sabe por que a nossa esperança ela é real? E sabe que eu tenho certeza que isso aqui é real? Porque Jesus ele falou muitas coisas. E tudo que Jesus falou se concretizou. Tudo. Tudo que Jesus falou. E eu sei que a morte, que é a nossa inimiga, ela vai morrer. A morte que, infelizmente, leva pessoas, a vida que nós vivemos hoje, esse sofrimento, vai acabar. Porque enquanto a gente está aqui, a gente está sofrendo, a gente está sentindo dor, a gente fica doente, a gente sofre. Mas vai chegar um momento que realmente isso vai acabar. E é a esperança é a nossa esperança verdadeira. E ela é verdadeira porque Jesus disse por meio dos profetas que ele viria e ele veio. Jesus disse que ia morrer e morreu. Jesus disse que ia ressuscitar e ressuscitou. Jesus disse que vai voltar e ele vai voltar. Tudo que ele falou realmente aconteceu. Então, somente creia. Creia no Filho de Deus. Creia que isso realmente vai acontecer. Para nós que somos cristãos, que essa mensagem possa reavivar a nossa esperança, para que naquele dia a gente possa ser ressuscitado para receber um abraço e não a condenação. Para aqueles que ainda não fez a sua escolha, você está tendo a oportunidade agora. Jesus ele não está demorando. Jesus ele está dando tempo para você escolher a vida. Porque naquele momento não vai ter mais vida e nem morte. Só vai ter alegria e dor. O momento de escolher é agora. E que essa mensagem, ela reavive a nossa esperança. A esperança do cristão. Amém?